Em todo o mundo, há lugares únicos. Mas se há algo que todos têm em comum, é que coisas estranhas podem ser encontradas. Porque não importa se você está no Reino Unido, no leste da Ásia ou em qualquer outro lugar, sempre haverá segredos enterrados sob o solo, e o Iraque não é diferente. Então aqui estão 20 coisas estranhas encontradas no Iraque. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like agora. Vamos começar. Número 1. Caverna Shanidar. Finalmente uma caverna para todos vocês, especificamente, outra que reescreve a história. A caverna Shanidar no Iraque é especial porque, quando foi pesquisada por arqueólogos, foi quando encontraram os restos de vários neandertais que viveram lá em algum momento. Na verdade, encontraram 6 deles, e cada um tinha sua própria história para contar, indicando os 8 tipos de flores que encontramos. Por exemplo, uma delas foi enterrada em um sepultamento especial com flores, o que reescreveu os livros de história, já que muitas pessoas não acreditavam que os neandertais possuíssem tais rituais funerários. É por isso que você precisa procurar por coisas novas assim, porque nunca se sabe o que vão descobrir. Número 2. Monte Korak. O que é necessário para uma montanha entrar em uma lista de coisas estranhas encontradas no Iraque? Bem, não é muito como parece. Na verdade, não é uma montanha de verdade, e sim um destino turístico que as pessoas são incentivadas a visitar. O Monte Korak, originalmente, deveria ser um tipo especial de observatório, mas logo foi transformado em um resort e spa, onde as pessoas poderiam ir para fugir das altas temperaturas da região. Então, quando os meses de inverno chegam, o local se transforma em uma estação de esqui. Aparentemente, é um dos 10 destinos turísticos mais populares de toda a região. Número 3. O Rio de Areia. Um rio atravessando areia não é tão estranho, mas quando você considera o estado do Iraque com seus desertos e calor, ver um rio se formando de uma maneira que não parece natural chama a atenção das pessoas, como neste vídeo, onde um rio de areia é claramente mostrado, e não fica exatamente claro como ele se formou até você chegar mais perto. Como foi descoberto, isso não é um rio de areia, é um rio de cubos de gelo. Agora, aparentemente, uma mistura de granizo aleatório que caiu no Iraque se misturou com chuvas torrenciais. As chuvas que criaram esse evento real foi o que causou tudo, e então, quando o gelo foi movido para baixo, ele derretia e ajudava a fazer o rio ainda maior. Isso deveria ser uma impossibilidade científica no próprio Iraque, mas lá está, em toda a sua glória. Número 4. Religião. Religião é algo difícil de se falar hoje em dia, porque muitas pessoas têm diversas opiniões sobre ela, e há aquelas que levam sua religião aos extremos para tentar alcançar os resultados que acreditam estarem descritos em seus textos espirituais. É uma verdadeira ladeira escorregadia. Agora, não é surpreendente que isso também se aplique bastante ao Iraque, como foi provado pelo Estado Islâmico e outros grupos que realizaram ações prejudiciais ao longo dos muitos séculos de sua existência. A coisa estranha que quero destacar aqui é que, enquanto muitos países permitem a diversidade nas religiões que praticam, a situação não é a mesma no Iraque. De acordo com uma pesquisa de 2020, 98% da população do Iraque pratica o Islã. Ter tanta uniformidade em uma nação é uma raridade, e ainda assim é exatamente o que acontece lá. Eles podem ser bastante severos com aqueles que não seguem a religião. Número 5. A Grande Mesquita de Kufa. É quase sempre estranho quando encontramos algo da história que resistiu ao teste do tempo, apesar de todos os tipos de esforços para derrubá-lo. Um exemplo disso é a Grande Mesquita de Kufa, que é um dos locais religiosos mais importantes de todo o mundo, e uma das mesquitas mais antigas a sobreviver ao teste do tempo. Então, veja só. Esta é a Grande Mesquita de Kufa. Para contextualizar, ela foi construída no século VII, ao lado do Palácio do Governador, inicialmente.
e as pessoas que governavam o país na época eram enterradas dentro da mesquita quando morriam. Desde essa construção inicial, o palácio foi reconstruído e restaurado muitas vezes. Não é difícil entender por que fizeram isso, já que queriam manter e restaurar o que fosse possível para que esse monumento à sua fé fosse verdadeiramente eterno. Número 6. O Lago de Sangue. Coisas ainda mais estranhas realmente aconteceram no Iraque, e uma delas é o infame Lago de Sangue. Esse evento se tornou viral graças à criação do Google Earth. Uma vez que as pessoas começaram a ser capazes de observar a Terra de uma posição mais elevada, começaram a descobrir várias coisas que não faziam sentido para elas. Uma dessas coisas foi o Lago Vermelho Sangue que ficava em uma cidade no Iraque. O que causaria o lago a ficar vermelho dessa forma? Existem, na verdade, várias explicações científicas que podem revelar a verdade. No entanto, um boato que frequentemente é espalhado sobre este caso é que o lago em questão é cercado por matadouros, e o sangue dos abates acaba enchendo o lago e o tornando vermelho. Será que isso é realmente verdade? Bem, é difícil dizer. Alguns lagos realmente ficam vermelhos devido à oxidação de certos elementos que estão presentes no lago, mas eventualmente o lago voltou à sua cor azul padrão. Então, talvez devêssemos considerar isso como algo inexplicado e simplesmente seguir em frente. Número 7. Cães estranhos. Existem todos os tipos de animais estranhos pelo mundo, isso não é novidade. No entanto, quando alguns turistas estavam passando por uma certa parte do Iraque, eles se depararam com algo que nem mesmo nós nunca havíamos visto antes, um suposto cão-leão. E antes que você surte, duvido que seja uma fusão real de leões e cães por várias razões. No entanto, também é inegável que, quando você olha para esses cães, eles têm características tanto de um leão quanto de um cão. Quero dizer, basta olhar para eles. Se você não acredita em mim, eles têm algumas das mesmas características que você associaria a um grande felino. E, no entanto, o jeito como agem é mais parecido com o comportamento de um cachorro. Então, o que está acontecendo aqui? Ninguém sabe ao certo. O que sabemos é que as imagens são reais. Então pode ser apenas um tipo único de cachorro que existe no Iraque e que poucos viram antes. Afinal, coisas mais estranhas já aconteceram no passado, certo? Número 8. A Árvore do Conhecimento. Aqui está outra. Será que é real ou é apenas uma história bíblica? Se você fosse a um determinado local no Iraque, encontraria um monumento a uma árvore. Essa árvore pode estar morta há muito tempo, mas está protegida por várias barreiras de concreto para que as pessoas não possam mexer com ela. Então, o que é essa árvore misteriosa, você pode perguntar? Ela é supostamente a mítica Árvore da Vida, a mesma de onde a maçã foi retirada, ou fruto, ou o que você quiser chamar, e Eva a comeu, e o pecado entrou no mundo, e Deus, e toda essa história. Agora, obviamente, não se pode provar que seja a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas claramente ela é considerada sagrada pelas pessoas, pois a história do Jardim do Éden foi traduzida não apenas na Bíblia cristã, mas também em outras religiões de várias maneiras, e o povo do Iraque pratica fortemente uma dessas religiões. Então, independentemente de ser real ou não, eles acreditam nela, e isso já é suficiente. Número 9. Novo dinossauro. Ele cresceu até 10 metros de comprimento, e ossos individuais foram descobertos. Agora, à primeira vista, pode parecer impossível ouvir que um novo dinossauro foi encontrado no Iraque. No entanto, é importante tirar o viés de atualidade da equação. O Iraque e o Oriente Médio como um todo nem sempre foram desertos escaldantes. Já houve água lá, há muito tempo. E é por isso que, em 2013, arqueólogos conseguiram descobrir um fóssil que revelou uma nova criatura aquática do passado antigo. Um iossauro. Pense neles como uma espécie de golfinho antigo. Encontramos todo tipo de fósseis deles ao longo dos anos, alguns dos quais chegaram a medir cerca de 20 metros de comprimento. E, embora encontrar um tal fóssil possa parecer estranho,
Na verdade, isso ampliou ainda mais nosso conhecimento sobre os tempos pré-históricos. Número 10. A Torre de Babel. Dependendo do que você aprendeu, pode achar que a Torre de Babel foi uma história bíblica ou uma verdadeira peça da história. Isso deixa a verdadeira pergunta: qual das duas opções é correta? Pode ser um pouco de ambas. A história bíblica diz que as pessoas tentaram construir uma torre que alcançasse os céus. E então Deus impediu isso, fazendo com que as pessoas não falassem mais a mesma língua. Historicamente, em termos gerais, a Torre de Babel foi um dos monumentos mais preciosos construídos na antiga cidade de Babilônia, e acabou sendo destruída pelas mesmas pessoas que um dia a haviam valorizado. Avançando para o presente, há evidências de que os alicerces da torre ainda estão no Iraque, e é basicamente um ponto de água, o que é um final estranho para um monumento tão histórico. Número 11. A Porta do Palácio. Você pode não achar que uma porta seja uma descoberta tão significativa, mas não se deixe enganar. Esta porta em particular foi descoberta após a destruição de um palácio pelo Estado Islâmico e pensava-se que fosse parte do limiar de um palácio de um rei assírio. Embora obviamente danificada pelos ataques, a porta ainda tinha mais de 2 metros de altura e várias inscrições para que as pessoas pudessem conferir e traduzir. Isso é significativo porque, ao encontrar essa porta, eles puderam investigar o restante da área e verificar se outras partes do palácio ainda existiam e podiam ser salvas ou recuperadas. Como você pode ver, embora uma porta possa não parecer tão estranha em um certo contexto, ela pode ainda ser relevante. Também é uma prova de que a destruição feita pelos terroristas destruiu uma peça-chave do passado, o que explica os muitos esforços de reconstrução feitos nos últimos anos. Número 12. Uma taverna. Sim, aposto que você não esperava por essa. Esta foi uma descoberta recente de 2023, quando arqueólogos no sul do Iraque encontraram uma série de achados que indicam a descoberta de uma antiga taverna. Mas quão antiga ela era? Estima-se que tenha cerca de 5.000 anos. O local da taverna pode ser diretamente rastreado até os antigos sumérios, que, como foi mencionado antes, foram um reino antigo e avançado no Iraque há muito tempo. Ao investigarem esse local, encontraram os restos de um sistema de refrigeração primitivo, um grande forno, alguns bancos para os clientes se sentarem e cerca de 150 tigelas de serviço. Mas isso não é tudo. Eles também encontraram alguns vestígios de comida que as pessoas aparentemente consumiam, e havia provas de que estavam bebendo cerveja. Por que isso é tão estranho? Bem, é uma taverna de cerca de 5.000 anos atrás. Como não considerar isso estranho? O que isso prova, mais uma vez, é que algumas comodidades modernas realmente foram pensadas pelos antigos povos do mundo. Encontrar um lugar como esse não só destaca a própria cultura, mas também pode pintar um quadro verdadeiro da vida cotidiana dessas civilizações, algo que nunca teríamos imaginado antes. Neste caso, sabemos que os antigos sumérios gostavam de relaxar fora de suas casas e tomar uma bebida de cerveja com seus amigos. Número 13. Gravuras rupestres antigas. Considerando os muitos anos de história que o Iraque possui, devido às pessoas que viveram nele, há muitos vestígios antigos que estão apenas esperando para serem redescobertos. Uma dessas coisas foi encontrada em 2022, quando um conjunto de desenhos rupestres de 2.700 anos foi descoberto. Eles foram encontrados em Mosul, por uma equipe de escavação iraquiana e americana que estava trabalhando para reconstruir o antigo portão Mashki. Esse portão foi uma das coisas que o Estado Islâmico tentou destruir durante sua ação. As 8 relevos de mármore mostram cenas de guerra finamente esculpidas, videiras e palmeiras, e ainda datam de cerca de 700 anos antes de Cristo. Eles datam de uma época de um certo rei que era o líder do Império Assírio. Então, por que estavam nesta porta? Bem, isso porque eles foram parte de um mural de palácio e depois foram transferidos para este local. Como sobreviveram, apesar dos danos à porta, não está claro, mas o que é claro
é que devemos todos ser gratos por eles terem sobrevivido. São peças de arte incríveis e não algo que deveria ser destruído. Elas devem ser preservadas e valorizadas para toda a eternidade. Número 14. Túneis revelados. Agora, aqui está uma história que é interessante de várias maneiras. Desde o início do século, o Iraque tem estado envolvido em todo tipo de conflitos. Eles tiveram um ditador deposto, várias rebeliões de grupos terroristas que ainda persistem até hoje, e uma guerra que durou muitos anos, e mais. Durante esse tempo, havia um grupo conhecido como o Estado Islâmico, que afirmava que vários monumentos e tesouros históricos eram idólatras e, portanto, precisavam ser destruídos. Para provar que realmente os destruíram, arruinaram várias partes da história no processo. No entanto, quando as forças dos Estados Unidos retornaram ao Iraque para ajudar a recuperar parte do que havia sido perdido e destruído, incluindo muitos tesouros que haviam sido roubados pelo Estado Islâmico, encontraram algo surpreendente. Especificamente, encontraram túneis que o grupo havia cavado. Bem, esses túneis foram feitos para ajudar a transportar o saque roubado dos lugares que haviam destruído e depredado. Em outras palavras, enquanto destruíam alguns daqueles locais idólatras que acreditavam não fazer parte do seu mundo, também mantinham algumas das coisas valiosas para poder continuar financiando suas ações. Isso mostra que o dinheiro, às vezes, pode ser mais importante que as suas crenças. Número 15. Moedas de ouro antigas. O ouro sempre foi algo precioso para as pessoas ao redor do mundo, até mesmo na antiguidade. Já naquela época, as pessoas percebiam que era um material raro que deveria ser tratado com respeito, e por isso vemos muitas coisas feitas dele. No entanto, no mundo antigo, eles faziam moedas de ouro para as pessoas usarem, e foi isso que foi encontrado no Iraque, perto de uma certa cidade. 66 moedas foram encontradas, e possuíam uma inscrição única de um governante vestido em chamas por algum motivo. O motivo disso ser tão estranho é que havia tantas delas descobertas em um único local, e agora precisarão descobrir exatamente de onde essas moedas vieram. Embora o Iraque seja um paraíso para descobertas arqueológicas, também é um lugar conhecido pelo saque e pilhagem de locais históricos, então essas moedas podem ter sido parte de um tesouro que antes era protegido ou podem ter sido um tesouro pessoal de alguém. Na verdade, é uma verdadeira questão de sorte. Número 16. A cidade perdida submersa. Eu acabei de dizer que os desertos são conhecidos por engolir cidades nas condições certas, mas há outro elemento da natureza que pode fazer exatamente a mesma coisa, e esse é a água. Seja intencionalmente ou por acidente, muitas cidades foram consumidas pelas águas ao longo dos anos e depois simplesmente esquecidas. Os Estados Unidos, o Egito, a Índia e até o Iraque já foram vítimas disso. E no caso do Iraque, encontraram uma de suas cidades perdidas, não por causa de si mesmos, mas porque a Mãe Natureza decidiu causar uma seca que fez com que os níveis da água na área recuassem, revelando uma cidade que estava submersa há cerca de 3.400 anos. Depois de pegar seus queixos do chão, ou talvez da areia, os arqueólogos começaram a trabalhar e concluíram que o local provavelmente era a cidade da Idade do Bronze de Zaku, um importante centro do Império Mitano. Por que ela estava submersa, se era um lugar tão chave? Bem, como foi dito antes, às vezes as cidades são intencionalmente submersas. E nesse caso, isso aconteceu devido à construção da represa de Mosul. Então, a área foi inundada, o que deveria mostrar o quão baixos os níveis da água estavam e o quão rápido o arqueólogo teve que agir para examinar a cidade quando ela reapareceu novamente em 2022, já que os níveis da água logo iriam subir novamente e o tempo era essencial. Número 17. A tumba do rei Gilgamesh. Existem muitos itens perdidos na história que as pessoas adorariam descobrir com tudo o que tem, e surpreendentemente, um dos mais comuns são várias tumbas e locais de enterro associados a alguns dos maiores líderes da história. A tumba de Cleópatra é uma dessas que ainda não foi redescoberta. No entanto,
No Iraque, a tumba que muitos queriam encontrar mais do que qualquer outra coisa no mundo era a do rei Gilgamesh. Agora, se isso soa familiar, é porque a história de Gilgamesh é considerada o mais antigo conto da história humana. É a história que comemorou a vida do governante da cidade de Ur, que foi a própria cidade da qual o Iraque mais tarde recebeu seu nome. Avançando para 2003, uma equipe de arqueólogos alemães acreditou que havia encontrado toda a cidade perdida, o que significava que a tumba do rei Gilgamesh estava dentro dela. E, de fato, encontraram um local dentro da área que realmente correspondia ao que havia sido descrito no épico. A razão pela qual conseguiram encontrar a cidade foi devido aos avanços tecnológicos da época. Vejam, a cidade havia sido completamente enterrada pelo deserto, o que é bem mais comum do que se imagina. Eles tiveram que usar sensores especiais para ver o que havia no subsolo e determinar o que estava lá. Isso é feito com algo chamado lidar. Então, encontraram essa tumba? Bem, realmente depende de quem você conversa. Algumas pessoas acham que sim, com base na precisão da localização descrita no texto, mas outras são um pouco mais céticas. E além disso, como você realmente poderia testar se era a cidade perdida de muitos milhares de anos atrás? Número 18. Gênios babilônios antigos. Então, lembra quando eu disse há pouco que as coisas podem sempre mudar quando a história está envolvida? Eu quis dizer isso literalmente, pois estamos constantemente e consistentemente reescrevendo não apenas nossa própria história, mas também a do mundo com base nas descobertas que são feitas. Pegue, por exemplo, os antigos babilônios. Eles foram um império no passado e influenciaram muitas nações ao seu redor. Agora sabemos que eram um povo brilhante por causa do império que conseguiram criar e o quanto duraram. Mas quão inteligentes eram? Bem, isso ainda é algo que está sendo debatido hoje e pode ser rastreado até um item conhecido como Plimpton 322. Esse era um tablet de argila de tamanho de mão, encontrado pelo lendário arqueólogo Edgar J. Banks. O tablet pode não parecer muito se você não souber traduzi-lo, mas várias pessoas conseguiram, e o que descobriram foi que os babilônios conseguiam usar uma forma básica do Teorema de Pitágoras para ajudá-los em várias partes da construção do seu império, e isso é importante, pois tal conhecimento não deveria estar acessível a eles. Muitas vezes, pensamos que a humanidade moderna é a criadora de muitas coisas que agora consideramos como conhecimento comum. Mas aqui está um tablet de 3.800 anos atrás, apontando para um povo antigo capaz de fazer cálculos avançados para ajudá-los a sobreviver e resolver problemas de construção. O matemático girava o tablet e procurava o valor que desejava e anotava. Além disso, foram encontrados outros tablets de argila que confirmaram que isso não era um evento isolado, o que significa que os babilônios foram muito mais intelectuais do que se imaginava anteriormente, e essa não é a primeira vez que uma civilização quebra essa bolha de inteligência, por assim dizer. Os gregos tinham um computador analógico especial, que as pessoas ainda estão tentando decifrar, porque ele foi feito mais de 1000 anos antes de qualquer outra coisa semelhante ser criada. O que isso prova é que, embora o mundo antigo fosse primitivo em alguns aspectos-chave, ele era absolutamente brilhante em outros. Número 19. Estátua com asa. Agora, me acompanhe por um momento, pois eu sei que encontrar uma estátua antiga não é algo tão estranho. Na verdade, é uma das coisas mais plausíveis que você poderia contar a alguém se ele fosse escavar em uma área antiga. Afinal, seja no Iraque, Egito, Ilha de Páscoa, China ou em muitos outros lugares entre eles, as pessoas simplesmente adoravam fazer estátuas e monumentos para todo tipo de coisa, desde deuses, criaturas míticas, guerreiros, reis e muito mais. No entanto, a estátua alada que foi redescoberta no Iraque em 2023 foi uma descoberta recente, e é uma questão totalmente diferente. Veja, uma equipe de escavadores franceses encontrou uma estátua alada de 18 toneladas, medindo 3,8 por 3,9 metros. O homem que ajudou a liderar a busca, Pascal Butterland,
Observou que nunca tinha visto uma estátua de tamanho semelhante em suas escavações anteriores. Ah, mas essa não é a parte estranha. A parte estranha é que, apesar de ter ficado coberta por um longo período, a estátua estava quase inteiramente intacta. Então, se estava quase inteiramente intacta, o que estava faltando nela? A cabeça, que já tinha sido retirada por algumas pessoas que tentaram roubá-la e levá-la para fora do país antes de serem pegas pelos oficiais da alfândega. A escultura mostra o Lamassu, uma divindade assíria com cabeça humana, corpo de touro e asas de pássaro. A intenção era proteger a cidade, e a estátua estava posicionada em frente a ela, o que mostra o quanto as pessoas antigas do Iraque confiavam em estátuas como essas. Isso também demonstra o trabalho artesanal da estátua, pois ela durou tanto tempo, com os danos causados apenas pelo homem sendo o único fator que diminui sua perfeição. Número 20. Antigo Palácio Sumério. Vou começar com algo que é tanto estranho quanto maravilhoso ao mesmo tempo. Como mencionado na introdução, lugares como o Iraque abrigaram grandes reinos do passado, e isso inclui os Sumérios, que foram um dos maiores impérios do mundo antigo. Avançando para os tempos modernos, arqueólogos encontraram um local no sul do Iraque que remonta a 4.500 anos e que está diretamente ligado aos Sumérios. Isso porque o local contém mais de 200 tábuas uniformes com registros administrativos sobre a cidade de Geu. O que é Geu? É uma das cidades humanas mais antigas já descobertas. Acredita-se também que seja de um período da história humana em que as pessoas começaram verdadeiramente a se reunir para formar civilizações, em vez de viverem em assentamentos aleatórios com grupos menores. Há até quem se refira a ela como o berço da civilização, pois foi lá que muitas coisas começaram no nível das civilizações. Voltando ao palácio encontrado no Iraque, a estrutura pode ter sido o local de vários rituais que aconteciam na cidade todos os anos. Mas há mais. Também encontraram um templo dedicado a um deus sumério conhecido como Naru, bem ao lado do palácio. Isso faz sentido, pois muitos líderes do mundo antigo eram também devotos seguidores dos vários deuses de seu panteão. Você pode estar se perguntando: ok, isso tudo é muito legal, mas o que torna isso tão estranho? Bem, esse palácio é facilmente uma das descobertas mais importantes do Iraque e poderia abrir várias fontes de conhecimento sobre o mundo antigo. No entanto, só descobrimos sobre ele em 2023. Isso mesmo. Encontramos esse importante palácio e templo apenas recentemente, embora tenha sido escavado no final do século XIX. Agora, você poderia pensar que com todo o tempo que as pessoas estiveram no Iraque, esse lugar teria sido descoberto muito antes, mas não foi o caso. Além disso, há uma chance de que artefatos importantes tenham sido perdidos, pois o local continuava sendo saqueado. Felizmente, as pessoas certas chegaram lá a tempo. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela. E eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!